Olá, colorides! Boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Vou começar a live de hoje falando um pouquinho, do motivo de eu ter agendado essa live, né? Eu já havia pensado nesse tema um pouquinho antes, quando a gente falou com a Mila, que é demissexual. E aí nessa própria live mesmo, a gente já conversou um pouquinho sobre falar também sobre pessoas não binárias. E por um impulso do meu anjo da guarda, que me ajuda muito agora aqui com o Instagram, eu decidi conversar um pouquinho, né, com uma pessoa que eu já conhecia de longe, não conheço também pessoalmente, Bia Mendes, que é companheira de minha grande parceira de trabalho, a psicóloga Juliana, do @soueupsicóloga, que inclusive também está aqui presente na live. E a ideia mesmo é a gente poder esclarecer um pouco, né? E lembrando sempre, como eu sempre falo em todas as lives com todos os convidados que eu trago aqui, nós vamos falar sobre o recorte de Bia, tá? Cada pessoa é uma pessoa, cada vivência é uma vivência, né? E a ideia hoje é a gente conhecer um pouco mais sobre a história de Bia, né? Sobre as vivências dele, para a gente poder entender entender um pouquinho do universo da não binaridade, né? Como eu disse, não conheço Bia pessoalmente, a gente já trocou ois aí pela vida, né? Quero um dia conhecer. Tô super ansiosa, né? Quando eu conversei com a Juliana, que é companheira de Bia, e dei a ideia, ela me contou que Bia estava passando por uma situação um pouco delicada, mas assim que a gente conseguiu conversar, Bia foi super prestativa e solícita, e acabou aí aceitando de forma super carinhosa conversar com a gente hoje aqui nessa live. Então vou aproveitar e já vou convidar aqui Bia para a gente já falar um pouquinho, já vou mandando perguntas, vão anotando aí as curiosidades, as coisas que a gente quiser perguntar. Oi! Oi! Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, tô Gratidão super por nervosa ter aqui. aceito o convite. Imagina, prazer. Estou super feliz em poder conversar com você. Se por um acaso eu errar pronome ou alguma forma de te chamar, você ter aceito, de você ter se disponibilizado. Então, assim, não tenho nem palavras. Estou super ansiosa desde que eu falei com a Ju e ela falou que você super toparia. E, enfim, estou super feliz, de verdade. A gente já se deu vários ois, né, pelas cozinhas da Sim, vida, pelas reuniões do projeto da vida. E sim. nem tenho palavras mesmo. Estou super feliz e super contente. Imagina, eu também estou bem Gratidão. feliz, porque é um tema difícil, né? Pra gente também é difícil. Então, eu fico feliz por poder ajudar outras pessoas. Então tá bom. Você me ouve bem, me vê bem, tá tudo Ouço. tranquilo aí? Uhum, sim. Então tá bom. Bia, primeiro eu gostaria de pedir para você se apresentar, falar um pouquinho do seu nome, falar um pouquinho de você, o que você faz da vida, antes da gente começar a entrar no tema da não binaridade. Você tá me vendo? Aqui tá travando um pouquinho pra mim. Se de repente qualquer coisa pode falar que eu mudo aqui. Pedir para você falar para mim, para você se apresentar um pouquinho, Tá? né? Uhum.
falar um pouquinho de você, o que que você faz, antes da gente entrar no tema da não binaridade. Tá. É uma pergunta complexa, não poderia ficar um tempão aqui falando. Eu sou uma pessoa não binária, nasci aqui em São Paulo, sou uma pessoa negra da periferia, me chamo Bia Mendes. Trabalho com marketing digital há um tempão. Da vida eu faço muita coisa. Fico muito tempo com a minha cachorra, com a Ju, que é minha namorada. Gosto muito de praticar esportes, então vocês estão vendo aqui minha bikezinha. As línguas. Eu gosto de muita coisa, assim, muito diversa. De música clássica funk, assim, vamos dizer. Você é uma pessoa abrangente, Em todos os eclética e sentidos. abrangente. Em todos os Tá, sentidos. legal. Volto a falar aqui, né, o que eu já estava falando no começo, a gente vai falar do teu recorte, Bia, né, daquilo que, é, das suas vivências, daquilo que você entende, daquilo que você é, trouxe para o seu dia a dia, as suas histórias, enfim, né. Quando a gente fala de não binaridade, a gente está falando das questões de gênero, né? Como as pessoas se identificam, né, de acordo com a cultura, de acordo com o social, enfim, né? Como foi para você se identificar e entender que você é uma pessoa não binária? Foi um processo longo, vamos dizer assim, porque desde a adolescência eu me olhava no espelho e eu já sabia que tinha alguma coisa estranha. Eu não vou dizer errado porque não é errado, mas tinha uma coisa estranha. Então, quando eu olhava meus seios, por exemplo, eu sempre me imaginava sem seios. Eu tinha o cabelo grande, mas eu colocava ele para trás, assim, eu segurava com a mão. Eu imaginava como seria não ter cabelos grandes, né? Ter um cabelo raspado e tudo mais. E aí eu pensava, putz, eu não me encaixo nesse lugar de mulher. Eu não gosto de maquiagem, eu não gosto dessas roupas que normalmente são das mulheres. E eu também não me encaixo na caixinha dos homens. Então, era muito estranho para mim. Eu me sentia um pouco pressionada a ser uma pessoa trans do gênero masculino, né? Porque já que eu não me identificava com a caixinha das mulheres, eu tinha que ser o oposto, né? Pela lógica da nossa sociedade binária, é mais ou menos isso. Só que isso me deixou, assim, em pânico também, porque eu não queria tirar meus seios, fazer uma cirurgia ou tomar hormônios, não queria barba, né? Não me imagino com barba, assim. E então isso foi crescendo, foi me incomodando com o passar do tempo, assim, cada vez mais. E até que chegou um momento que eu pensei, putz, eu acho que eu tenho que tomar uma escolha, né? Eu tenho que decidir o que eu sou. Será que eu tenho que mudar de nome? Eu tenho que fazer todas essas coisas e tal. E aí eu sentia que não, eu não queria isso, mas ao mesmo tempo eu também não me sentia mulher. Em algum momento eu conheci o termo gender fluid primeiro, e eu fui procurar na internet, eu comecei a encontrar pessoas que se definiam como gender fluid, porque eu conheci o termo em inglês, então eu comecei a procurar pessoas, achei várias modelos americanas e tal, que viviam ali num grupo de amigos que eram gêneros fluidos também, não binários e tal. E eu comecei a olhar aquilo e eu via que tinha uma fluidez nelas que eu gostava muito de ver, eu achava aquilo muito bonito, eu me identificava com aquilo que era a liberdade de ser o que elas quisessem ser, quando elas quisessem ser. Então, nos perfis delas tem fotos nas quais elas estão mais masculinas, fotos mais femininas, e aquilo não era um tabu, aquilo era normalizado por elas. Então eu pensei, putz, eu acho que é isso que eu sou. E eu comecei a ler sobre isso, comecei a me informar e cada vez mais eu tinha certeza de que
esse era o meu lugar, que era um não lugar, na verdade, né? Que não era nem homem, nem era mulher, e que estava tudo bem. Então eu poderia ser assim, poderia ser feliz, me aceitar dessa forma. Isso para mim foi transformador, porque eu comecei a olhar para o meu corpo e pensar, nossa, eu gosto desse seio, eu gosto do corpo que eu tenho, eu gosto da minha aparência, do jeito que ela é. Então eu não preciso me cobrar de ser mais feminina ou ser mais masculina ou me definir de alguma forma, né? Porque existe uma identificação, mesmo que a gente não se identifique. Eu chego num lugar ou as pessoas vão se referir a mim como senhor ou como senhora, e então vai ter sempre uma identificação externa, né? Mas eu me senti bem com aquilo, de chegar nos lugares e ter essa ambiguidade das pessoas, e eu saber que aquilo sou eu, né? Isso sou eu, esse não lugar, então, e tá tudo bem, sabe? Então, esse foi mais ou menos o meu processo. Tá? E quando você entra, né, em contato com algum lugar, de repente vai preencher uma ficha, e dentro desse lugar ou desse momento, né, de, sei lá, de preencher um formulário, responder alguém, né, que te chama de mulher ou de homem, ou se vai dentro da ficha lá tá só a binaridade, né, masculino e feminino. Como que você se expressa e o que que você sente nessas situações? Olha, quando só tem as duas opções, eu vou marcar sempre que eu sou mulher ou sou do sexo feminino, né? Depender do que está sendo perguntado. E isso me gera um sentimento de invisibilização. Eu me sinto negada, assim, pela sociedade. Então, toda vez que eu abro aquele menuzinho, assim, eu vejo que tem a opção outros, eu já fico muito feliz, porque eu sou Já vai lá. outros. Uhum. Exatamente. Eu não vou escolher, se tiver a opção outros, eu não vou escolher outra opção, não vou escolher a opção mulher ou a opção feminina. Mas quando isso acontece, é muito triste, né? Porque parece que eu Sim. não existo, eu tenho que me definir de uma forma que eu não sou, naquilo que eu não sou. E é uma sensação, assim, ruim, sabe? Parece que eu estou sendo obrigada a ser uma coisa que eu não queria ser e definir para as pessoas, né, que eu sou aquilo que eu não queria ser. No episódio recente, eu faço pós-graduação e aí no começo da pós, a coordenadora do curso veio mostrar qual era o perfil da turma, né? E aí, na hora da pergunta no formulário, já existia a pergunta sexo, onde eu respondi que eu era do sexo feminino. E aí ela abriu aquilo para toda a sala, assim, com um gráfico daqueles de pizza, assim. E aí ela falou assim: olha, gente, essa é a sala, então temos tanto por cento de homens e tanto por cento de mulheres. E eu fiquei assim, tipo, não, eu não E sou ué, e eu, isso, onde eu sabe? tô? Onde eu tô? Onde eu apareço? Eu não apareço, né, na sociedade. E é muito triste, eu fiquei muito incomodada assim, com isso. Cheguei a conversar com essa coordenadora e levantar esse ponto da necessidade de olhar para os outros gêneros que existem e o quanto isso é violento para a gente, né? Parece uma Sim, coisa tão boba, mas é muito violento no fim das contas. sim. Eu atendo pacientes hoje que, né, trazem esses questionamentos, né, de, poxa, eu ainda não sei, eu ainda fico, né, me perguntando e etc. Não sei se, quando penso na transição, né, e isso para mais de uma pessoa, né, quando eu penso na transição, eu me assusto porque é um processo hormonal, eu tenho medo de me arrepender, não sei o quê. E aí traz essa questão, né? Eu levanto e de repente, né? A expressão, se expressar como uma pessoa não binária, né? Como que é essa vivência e etc. E a pessoa fica com esse questionamento, né? Então, não sei, eu preciso pensar, porque quando a gente entra na não binaridade, né? E lendo um pouco sobre isso, a gente aí entra num termo guarda-chuva que traz, né, o gênero fluido, traz a questão do agênero, traz um terceiro gênero, né, traz o gênero neutro. Hoje você se identifica dentro desse termo guarda-chuva com algumas dessas expressões,
Ou para você isso também foi uma questão? Você falou, não, para mim ser não binária ou não binária já basta e tá tudo ok. Pensar em ser não binário foi mais recente. Eu comecei pensando mais sobre a questão de ser gênero fluido. Já me defini assim por um bom tempo, alguns anos. Porque de fato, se você olhar meu guarda-roupa, tem roupa masculina, roupa feminina, tem muitos momentos assim. Então, em um período da minha vida, era muito assim. Eu não conseguia planejar a roupa que eu ia vestir no dia seguinte, porque eu não sabia como eu ia acordar, se eu ia querer ter uma expressão mais masculina ou se eu iria querer uma expressão mais feminina. Mas eu transitava bastante, mais do que hoje, entre os dois gêneros, assim, né, vamos dizer. Então, as pessoas elas ficavam meio sem saber como lidar também no trabalho. Eu via um pouco. Tipo, nossa, mas ontem, sei lá, você tava super caminhoneira e hoje você tá mega feminina, o que que acontece, assim, sabe? Então, por um período eu fiquei confortável em ser gênero fluido, mas agora eu me vejo numa neutralidade tão grande que eu não olho para mim como uma pessoa gênero fluido. Eu sou não binária e é isso. Eu sou bia, não tem uma expressão fixa, ela transita de fato. E não tem padrão, sabe? Não tem uma coisa assim. Eu sou eu, assim, como eu me senti melhor para me expressar naquele dia, eu vou me expressar. Mas eu acho que atualmente estou muito mais neutra do que antes. Tá, legal. É, tem algumas perguntas para te fazer, né? Mas quando me pergunto, né, da questão, né, da não binaridade, é, se você de repente, né, um dia tiver que se apresentar para alguém ou falar um pouquinho de você para uma pessoa que você não conhece e está te conhecendo pela primeira vez, né? Não entende dessa questão da não binaridade, etc. Como que você costuma se apresentar para as pessoas? Eu Oi, costumo me prazer, sou apresentar, Bia, não sou ela nem sou ele, sou Bia. sim, normalmente eu me apresento como pessoa não binária e eu digo que eu prefiro ser tratada com pronomes, palavras que são mais neutras. As pessoas normalmente não sabem o que isso significa, então eu Uhum. explico, mas normalmente elas, mesmo ouvindo assim, elas ficam com uma interrogação assim no rosto, sabe? Elas não sabem muito como lidar com essa informação, o que fazer com isso, o que é isso, é tudo muito novo para elas. Então, eu tenho feito bastante isso, eu já venho num processo assim, de fazer isso no meu trabalho, por exemplo, de sempre falar quando a gente está em alguma dinâmica Você ou quando eu corrige. tô. Eu falo para as pessoas, não costumo corrigir, elas me tratam no pronome feminino, é super assim comum. Ainda não cheguei no ponto de corrigir, mas eu me apresento assim, eu pelo menos eu tento deixar a pulga atrás da orelha da pessoa, sabe? De que eu não sou uma mulher, não sou um homem, e eu sempre estou falando isso porque eu acho necessário. Talvez com o passar do tempo as pessoas ouvindo mais, entendendo, talvez pouco a pouco elas consigam lidar melhor, sabe? Sim. E o sentimento que você carrega, assim, né? Você já falou que é um incômodo, que você se sente invisibilizada, mas como que fica, né, dentro de você esse sentimento? Te causa tristeza, angústia? Como que você fica? Olha, sendo muito sincera, Thaís, isso me traz cansaço, porque eu sou uma pessoa socialmente vista como mulher. Já passei pelo processo de me assumir bissexual há muito tempo atrás,
Então parece que é um novo processo de me assumir de novo e ter que explicar de novo e educar de novo. E então eu confesso que traz um pouco assim de cansaço mesmo, de não ser uma coisa natural, de ser uma coisa estranha para as pessoas, de ter a necessidade de ser educativa o tempo inteiro, e explicar, e corrigir, não sei o quê. Então, tem horas que eu só quero ser, sabe? Quando a gente só quer ser aquilo que a gente é. Então, eu acho que eu tô nesse ponto agora, de só querer ser. E aí muitas pessoas respeitam amigos, pessoas da família, minha companheira, mas outras pessoas não vão respeitar esse ponto. E aí eu tô naquela fase de, tá, depois eu lido com isso, mas agora eu tô passando pelo momento de conseguir me assumir para as pessoas, né? Que é um desafio. Então, às vezes mesmo na hora de usar a linguagem neutra, ao longo do meu trabalho, no meu dia a dia e tal, eu fico pensando, putz, mas como é que aquela pessoa vai, como essa pessoa vai receber a minha mensagem? Será que ela vai me descrever, vai ter um descrédito no olhar dela por eu ter essa linguagem? Ela vai achar que eu estou escrevendo errado? Então, não, eu vou escrever como mulher. E aí, na hora que eu vou me expressar, como eu vou me expressar? Como as pessoas vão lidar com isso, né? Já tem a barreira do machismo, então como as pessoas vão lidar também com a minha identidade de gênero. Então tem várias questões assim que passam pela minha cabeça que trazem um sentimento assim de um peso, né, de que eu preciso fazer isso, eu sei que eu preciso fazer isso porque as pessoas, pelas pessoas mesmo as mais próximas, não costumam se incomodar ou mesmo ir buscar por mais informação, né? As pessoas, elas, no meu ciclo, na minha experiência, elas receberam essa informação e falaram, tá, beleza, você é uma pessoa não binária. Ah, tá bom, amiga, não sei o que, já começa a lidar comigo como já lidava antes. Então, eu acho que é um processo, sabe? É um processo para mim que estou me entendendo cada vez mais, que estou conseguindo olhar para essas questões. É um processo para as pessoas que aos poucos vão entendendo, e aí aos poucos eu chego nesse lugar de, olha, eu sou determinada coisa, toma esse artigo aqui, dá uma lida e tal. Então, há algum tempo atrás eu fiz isso com alguns amigos, mas ainda não cheguei ao ponto de fazer isso com todo mundo, sabe? Eu acho que eu estou ainda nesse processo. Você se sente sozinha? Hoje em dia não, porque eu tenho uma grande amiga, de minhas melhores amigas, é uma pessoa não binária também se descobrindo. Eu trabalho com pessoas não binárias que, bom, conversam muito comigo no dia a dia, a gente troca bastante ideia. Então, antes disso, quando eu me descobri assim, eu achava que era uma coisa muito distante, porque eu estava vendo pessoas famosas no Instagram. Então era uma coisa muito longe. E aí, conforme o tempo foi passando, eu fui falando sobre isso e tal, eu fui vendo pessoas que falavam, pô, eu também sou. E aí eu falava, ah, que legal, vamos conversar e tal, e como é seu processo? Ah, meu processo foi tal, ou está sendo, né? A maioria das pessoas estão ainda em processo. E aí a gente troca muita ideia. Então, hoje em dia, não, por causa dessas pessoas, graças a essas pessoas, que me ajudam bastante, tem experiências muito diferentes, né? Muitas delas ou não se sentem, não veem necessidade de uso da linguagem neutra, ou ainda não tem uma definição muito grande do que espera ou de como se sente, ainda estão se descobrindo. Então, acho que cada um de nós está meio que num processo, assim, de autodescoberta, e aí isso vai passando pela comunicação nossa com as pessoas e como a gente se porta, o tanto que a gente se aceita ou não, como a gente lida com as nossas questões, que também perpassam pela questão da sexualidade, que é um outro ponto, né? Sim. Bastante delicado. Então tem várias coisas assim para se pensar e ter essas pessoas
por perto, com quem conversar, com quem se abrir, é extremamente importante para mim, assim, foi muito, mudou muita coisa para mim, porque de um lado eu me sentia uma pessoa estranha e agora eu me sinto uma pessoa normal, é uma pessoa diferente das outras, é mais uma pessoa normal. Que legal. Você falou da questão da sexualidade, claro que fica à vontade para responder ou não, se você quiser. Mas eu sei que existe ainda, né, muitos questionamentos, porque as pessoas ainda não conseguem separar a sexualidade, né, da questão do gênero, que de uma forma ou outra elas se encontram, né? Tem uma linha aí que perpassa uma pela outra, né? O gênero, então, é como você se identifica, como que você se olha, se coloca no mundo e você entende como uma pessoa não binária. No campo da sexualidade, isso foi um desafio para você também, porque uma pessoa não binária, eu entendo que ela pode ser homoafetiva, ela pode ser pan, ela pode ser bi, ela pode ser também qualquer outras coisas que ela quiser. Isso foi uma questão para você também? Sim, foi até muito recentemente, foi uma questão bastante difícil, porque normalmente minhas amigas são todas mulheres e são todas lésbicas ou bissexuais e tal. E eu tinha um sentimento estranho, assim, porque desde o começo, desde que eu comecei a namorar mulheres lá quando eu tinha 17 anos, eu já me definia como bissexual, porque eu me atraía por homens também. Mas conforme o tempo foi passando, eu só me relacionava com mulheres e tal, as pessoas começaram a trazer, e aí quando eu digo as pessoas, não é a sociedade, assim, são amigas mesmo, pessoas do meu dia a dia, a trazer uma cobrança mesmo, uma coisa de, pô, mas você não fica com homens, você não transa com homens, então como você é bissexual, sabe? Que é isso? Mas se a gente olha para você, você é super caminhoneira, né? Porque a minha expressão em vários momentos da minha vida foi mais masculina. E aí as pessoas olhavam e falavam, não, mas você é muito caminhoneira para ser bissexual. Acho que você tá confusa, né, na época. Você tá meio querendo ser aceita pela sociedade, sei lá, tá confusa. Enfim, as pessoas acham que é isso, né? Que a bissexualidade não tem muito crédito, assim, não existe. E aí, do lado dos homens, também tinha uma questão muito difícil para mim, que era eu me atraía por muitos deles, mas eles me viam como uma não possibilidade, né? Porque uma mulher masculina é sapatão, então, assim, não vou me aproximar dessa mulher. E aí tinha esse sentimento, assim, de, putz, mas que coisa estranha, né? Porque eu não sei o que eu sou, o que é esse corpo, como eu vou lidar com ele. Eu me atraio por homens e mulheres. E aí, quando eu tô nas situações da vida, assim, em qualquer lugar e tal, ou mesmo quando eu tava, sei lá, dando match no Tinder, existia um tratamento estranho, sabe, por parte dos homens que não entendiam aquilo e por parte das mulheres que olhavam para mim e falavam: putz, mas como você não levanta a bandeira do orgulho sapatão, sabe? Você é super sapatão, olha para sua cara, não sei o quê. Então, tinha várias cobranças assim que faziam com que eu me sentisse, sei lá, um ET mesmo, sabe? Porque era, sei lá, eu queria sair, sei lá, ter um date com um cara, mas eu não podia fazer aquilo porque seria a coisa mais bizarra do mundo para mim e para ele. E há poucos anos atrás eu tive uma relação com um cara e eu lembro que algumas amigas tiveram uma reação muito estranha a isso, assim, como se, sei lá, não fosse legítimo, sabe, essa relação que eu estava tendo. Então, sempre foi um tabu, uma coisa super estranha e existe muito uma confusão entre o que é gênero e o que é sexualidade. E aí, quando eu consegui olhar para isso e pensar, olha, primeiro, eu sou uma pessoa não binária,
ponto final, não sou uma mulher caminhoneira, sapatão, e eu não sou sapatão. Eu namoro uma mulher, já tive relacionamento com outras mulheres, mas eu sou pansexual, eu me atraio por pessoas diversas e tá normal, sabe? Até eu conseguir chegar nesse ponto de entender as diferenças, foi muito doloroso, porque tinha várias questões, assim, de aceitação mesmo, ou de, sei lá, me sentir atraente, me sentir desejade por outras pessoas, era sempre um tabu de por que que eu tô sentindo isso, ou por que que tal coisa não tá acontecendo, por que que isso aqui não é normal, por que que eu não posso só me sentir atraída por várias pessoas e tá tudo bem, sabe? Eu tenho que me botar ali numa caixinha e tal, ou parece que eu tô meio que traindo o movimento. Então, eu me cobrava muito e eu tinha essa cobrança externa. E aí foi um caminho também, assim, longo, até eu conseguir olhar para essas questões e falar, tá tudo certo, eu sou assim, eu me atraio desse jeito e tá tudo bem, sabe? Sim, e a gente, nós como seres humanos somos constantes construções e desconstruções, né? Fico pensando que nada tá totalmente fechado. E eu costumo conversar muito com os meus pacientes para falar sobre essas questões de rótulo também, né? Eles são importantes. É importante a gente saber que a gente se encaixa em algum lugar, que tem ali uma gavetinha, uma caixinha pra gente, mas a gente não precisa ficar presa, né? A gente pode sair, transitar e conhecer, entender outras possibilidades até a gente se sentir totalmente à vontade, né? Sim, com certeza. E a gente pode transitar também entre esses rótulos, vamos dizer assim. A Uhum. gente não precisa ser exatamente o tempo inteiro, a gente pode estar de determinadas formas. E eu acho que isso que me trazia mais assombro na questão do gênero, porque quando a gente olha para transgêneros que fizeram uma transição hormonal e tudo mais, tem um caráter definitivo ali por trás que eu pensava, putz, se eu não estou me aceitando agora, eu vou ter que fazer uma mudança muito drástica na minha aparência, no meu corpo. E se depois eu me arrependo? E se depois eu não quero mais? Eu adoro meus seios agora. E aí eu me obrigo a tirar porque eu quero pertencer a um outro grupo. E aí, de repente, depois eu não vou poder colocar meu seio de volta, né? Porque não vai ser o mesmo. Sim, Então, assim, tem várias questões que trazem uma série de ansiedades e tiram da gente o nosso gostar do que a gente é, sabe? Então, tá tudo certo se você quer fazer a transição, que você quer tomar hormônio, etc., e ser de outra forma, mas também tá tudo certo se você não quiser. E aí parece que quando a gente só conhece aquelas possibilidades binárias, parece que a gente é obrigado a tomar essa escolha definitiva e que aquilo vai ser para sempre e que, enfim, a gente está no lugar errado, é como se a gente não tivesse ainda pronto para ser uma coisa que a gente já é. Na verdade, a gente, quando a gente entra nesse caminho assim de se questionar, de olhar para isso, é porque a gente já está pertencendo àquele outro espaço que é o da não binariedade, né? A gente de alguma forma está se movimentando. E aí essas questões binárias da sociedade, elas trazem um peso muito grande para uma decisão, como se a gente tivesse que tomar essa decisão. E no fim das contas não precisa, né? Porque eu estava conversando com uma amiga recentemente sobre isso, que ela falou assim, Bia, mas o que que muda para você? E eu disse assim, olha, para mim muda a minha relação comigo. Os outros, a sociedade, continuam me vendo como mulher. E as outras pessoas, muito provavelmente, podem continuar até me tratando dessa forma. Mas muda que eu sei quem eu sou, muda que eu sei que eu não sou um corpo indefinido, eu não sou uma coisa, né? Eu não sou um monstro, eu sou um ser humano que está feliz com o que é, com a forma que nasceu, a forma que pensa, com como eu me sinto. Então, talvez para o mundo, né, as minhas roupas, se eu estou usando roupas femininas, por exemplo,
pro mundo todo não vai mudar nada, mas para mim mudou tudo, sabe? Sim, com certeza. Você pensa, é, ou já pensou em algum momento em ter filhos? E como que é também a questão familiar, né? O tratamento da família, como que você é chamada enquanto é, grupo familiar. Agora que tá chegando festa de final de ano, então a gente encontra muita gente. Como que é isso para você? Para minha família, ainda sou uma mulher lésbica, provavelmente, porque eles conhecem todas as minhas, todas as pessoas com quem eu me relacionei, e convivem com a Ju, que é minha namorada. Então, ainda não cheguei nesse ponto de ter essa conversa informativa, assim, sabe, com muitas pessoas. Já conversei com minha irmã, conversei com minha mãe, ainda não tive essa conversa com meu pai, por exemplo. Mas as pessoas da família me tratam como mulher lésbica. A outra pergunta que você tinha feito, esqueci, desculpa. A Ju falou que é uma pergunta interessante. Se Ah, você a da pensa em ter família, filhos. é verdade. Eu penso bastante, quero ter vários, na verdade. Eu gosto muito de casa cheia, gente para conversar, falação e tal. Então, sempre quis ter filhos. Entro num ponto que é um pouco estranho, assim, porque não existe uma palavra neutra para, né, tem que ser mãe, então não me defino, não me definiria como pai. Então, provavelmente eu serei mãe. Mas é uma coisa estranha também, porque de alguma forma, é uma negação também para mim, Sim. a palavra em si. A Ju falou que é para você, para contar pra gente. Acho que ela também não sabe não sabe dessa questão. Sabe Ju, sim, não, sabe não mate a sim. gente. Não, pelo amor de Deus, amor. E Mas em algum momento essas questões todas te causaram, né? Essas sensações de não ser vista, de, né, se tornar invisível diante de um grupo. Alguma dessas situações chegaram a te causar algum sentimento de angústia, te deixar deprimida? Você já passou por alguma situação onde você precisou de ajuda de psicólogo ou de psiquiatra para poder lidar com as suas questões, com as suas dúvidas? ah, acho que momentos de angústia foram vários, assim, muitos. Não cheguei a recorrer à terapia nesses momentos, assim. Eu acho que me voltei muito mais para dentro, fiquei muito mais introspectiva e assim, sem falar com as pessoas e tal. Não saberia dizer assim o quanto eu me fechei nesses momentos, mas foram vários, vários mesmo. Acho que principalmente esses momentos sociais mesmo. Eu sempre participei de grupos de pedal, por exemplo, e aí eu pedalava com um grupo de mulheres feministas. Então aquilo para mim era, putz, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, sabe? Então, assim, obviamente para elas era normal, mas eu me perguntava se aquele era meu lugar de alguma forma, né? Será que eu deveria estar aqui junto com as mulheres? Será que porque eu não compartilhava de algumas falas, né, que elas traziam? Eu sofro todas as questões de todas as mulheres, né, do machismo e etc. no meu dia a dia, mas ainda assim para mim é um pouco difícil, é um pouco ambíguo assim essa estar nesse lugar. Então, isso sempre me trazia um sentimento de muita tristeza, assim, de angústia, de solidão, de ser imprópria ou de ser um pouco impostora ali naquele momento, sabe? De estou ocupando um lugar que talvez não seja meu, será que é meu? Será que não é? Será que eu tinha que estar aqui? Será que, sabe, vários serás, assim, que surgem na cabeça.
E eu nunca falava com isso para assim, para ninguém. Acho que a Ju foi a primeira pessoa para quem eu abri essas questões e eu falei assim abertamente que, olha, às vezes é muito difícil para mim ocupar esses lugares e também é um processo de conseguir estar nesses lugares. Então, várias coisas se repetem assim. Então, por exemplo, eu tô, sei lá, no trabalho e aí vem a classificação dos gêneros, né? E aí tem os gêneros feminino, masculino. A gente está falando de representatividade feminina e aí eu sou citada no meio das mulheres que blá blá blá. Então sempre tem alguma coisa assim que me traz um incômodo, que me traz um sentimento de, putz, isso não sou eu, essa não sou eu, não sou essa pessoa, não sou mulher. Muitos questionamentos, então é muito difícil, assim, muito difícil. Tem vários sentimentos, assim, às vezes sentimento de rejeição também, sabe? Um sentimento de não ser querido, né, em determinados momentos, assim, não ser desejado, várias coisas, assim, Thaís, que me ocorrem. Sim. E você nunca buscou ou não faz ou faz terapia? Eu faço terapia atualmente e nunca falei sobre esse assunto ainda. Estou tratando outras questões, mas acho bastante importante. Acho que eu não tinha. Na época que eu comecei a pensar sobre tudo isso, assim, eu não tinha nem clareza de que eu precisava de ajuda, sabe? E eu Sim, acho que teria sido muito válido, muito valioso para mim. Teria me economizado vários momentos de angústia, tristeza e reclusão, assim, se eu tivesse tido alguém com quem eu pudesse falar, até porque eu pensava muito que se eu falasse para outras pessoas, e é uma coisa que acontece até hoje, por exemplo, se eu viro, sei lá, para uma amiga que não é, uma amiga que não é não binária como eu, essa pessoa normalmente ela não vai saber o que fazer com essa informação. Então ela vai me ouvir, ela pode até perguntar algumas coisas, mas ela vai falar no final das contas, sei lá, poxa amiga, sinto muito e tal. E aí, assim, eu pensava, eu não tinha muito a quem recorrer, e eu acho que uma ajuda profissional teria sido muito boa nesse sentido. sim. É, um psicólogo, né, nesses momentos, né, sendo uma pessoa que também entenda, né, acredito que vai tomar conta desse momento sem julgamento, de escuta, né, de repente pode nem dar o direcionamento, porque esse não é o caso, né, ajudar a pensar mesmo e acolher o seu sentimento, né. Eu acho que nesse sentido faz muita diferença, não tenho dúvidas, né. Sim, com certeza. Tanto que eu Ainda demorei alguns anos assim nesse processo. sendo companheira de uma psicóloga, precisa. Exatamente, é necessário. Sim, sim. A gente tem pouquinhos minutos agora, né? Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Eu vou fazer mais uma antes, né, da gente avaliar se alguém tem mais alguma pergunta para te fazer. Você falou que você não se encaixa aí, né, quando te classificam e te jogam na caixinha do feminino. Acredito que seja por conta do seu nome, etc. Isso te gera algum incômodo. Mas se de repente alguém te chama no masculino, né? Ou se, não sei se acontece, mas caso aconteça, né? Como que você se sente? Você se sente também com esse mesmo incômodo de, poxa, eu também estou ocupando um espaço que não é meu, também. Isso acontece com você ou não? Isso acontece mais nas situações assim que eu estou diante de pessoas muito estranhas. Por exemplo, às vezes eu vou entrar numa loja e antes, se eu fizesse isso, eu sempre comprei roupas masculinas. Mas aí, se eu chegasse nessa loja com uma expressão um pouco mais feminina, a pessoa já ia me receber como mulher
iria perguntar se é para presente e tal, e ia perguntar qual o tamanho que ele usa e não sei o quê, como se não fosse para mim. E aí, quando eu chego nos lugares com uma expressão mais masculina, as pessoas já me tratam como se aquilo fosse normal, assim, não, aqui tá, já mostram roupas, etc., sem perguntar se é para presente, sabe? Sem perguntar se é para outra pessoa. Eu me sinto muito confortável quando me tratam no masculino, me sinto muito bem, não estranho, não corrijo também as pessoas. Socialmente falando, nunca me encaixam no masculino e eu acho que nessas situações eu iria me incomodar porque existe todo um passado histórico aí por trás que é um lugar que eu não quero ocupar de fato. Então, isso me incomodaria, mas quando as pessoas me tratam no masculino, eu gosto, eu acho super tranquilo. Tá. Tem uma pergunta da Sou eu, psicóloga Juliana. Ela falou que ela quer fazer uma pergunta. Conta pra gente como é essa proeza na ironia, de ser uma pessoa não binária negra bia. Imagino que seja uma dupla invisibilização, não sei. É, é bem estranho para mim. Os lugares que eu transito hoje em dia, os lugares que eu frequento na minha rotina, sejam lugares do meu bairro, lugares que eu gosto de ir muito no meu trabalho, na minha pós, eu sempre sou a única pessoa negra e sempre sou a única pessoa não binária. Então, duplamente eu olho para todas as pessoas, eu não vejo ninguém semelhante a mim. É muito comum isso. Eu não me sinto representada de forma nenhuma em nenhum lugar. Não, não tenho um espelho para mim, então é como se eu sempre tivesse que trilhar um caminho que é muito meu e construir uma história que é muito minha, porque eu não tenho representatividade, eu não tenho como olhar para alguém que vai me inspirar. Eu preciso quebrar essas barreiras, ocupar os espaços que eu quero ocupar, para trazer essa visibilidade e representatividade talvez para outras pessoas. Mas para mim é um sentimento, é uma vivência bem solo, assim, nesse sentido. Porque eu tô em lugares, tá, eu posso estar com outras pessoas não binárias, mas elas nunca são negras. Então eu sempre sou a única pessoa que é como eu sou nos lugares. Sim. Eu estava fazendo uma pesquisa para postar, né, uma pessoa famosa não binária. E eu estava conversando com o meu anjo da guarda para me ajudar nesse processo, né? E assim, no Brasil a gente tem pessoas brancas, né, famosas, não binárias. E eu consegui, né, nessa pesquisa, descobrir uma pessoa não binária e negra, que é dos Estados Unidos. E eu acho que ainda assim, quando a gente olha, né, para essas buscas, né, de representatividade, ainda no mundo, né, no universo de famosos, ainda fica muito mais difícil de achar, né? Sim, com certeza. Com certeza. Isso é muito pouco falado também, porque às vezes as pessoas podem até ser, mas a gente não sabe, porque também é uma barreira se assumir, né? Sim. A Isabela perguntou se você já passou por alguma situação onde você teve que explicar para alguém o que é ser não binário e esse alguém não reagir bem. Olha, já passei pela situação da pessoa reagir de forma irônica, assim, de forma meio sarcástica, com aquele risinho que você sabe que a pessoa tá ali dando um descrédito pro que você tá falando e tal. Isso já me aconteceu. E já me aconteceu também da pessoa assim ficar completamente em pânico, tipo, o que é isso? Mas e aí? Então quer dizer que você vai tomar testosterona ou não sei o que vai acontecer com você, sabe? E isso é uma coisa muito estranha mesmo, assim, sabe? Muito, muito estranho. Normalmente é muito estranho para todo mundo
que eu falo, assim, são pouquíssimas as pessoas que receberam isso de maneira super tranquila e natural e tal. Mas acho que a situação das pessoas reagindo de maneira tão assim, com 1 milhão de perguntas e tal, me deixou tão incomodada quanto as pessoas com o sorriso sarcástico, assim, porque, não sei, parece que eu contei que eu vim de Marte, sabe? E foi muito estranho, então eu tive que explicar, e, enfim, é muito ruim quando aquilo que a gente é recebido com estranheza. Gera uma sensação muito negativa isso. Sim. Então, mesmo a curiosidade em excesso, às vezes incomoda, ou a ironia, ou a invalidação. Então, são várias formas que eu até colocaria como não reagir bem, mesmo não sendo explicitamente não reagir bem. Sim. Dentro da comunidade você se sente mais à vontade, dentro da comunidade LGBT, para conversar com as pessoas, ou também não? É o mesmo ciclo? Não, mesma coisa. Já tive várias dificuldades com homens gays, com mulheres lésbicas que não entenderam de forma alguma aquilo que eu sou e voltavam para os seus preconceitos de que não, você deve estar confundindo, porque você é claramente, né? Porque eu estou vendo, né? As pessoas têm esse impulso assim de não, eu estou vendo que você é uma mulher e você é lésbica. Então, não é fácil, dentro da comunidade não é fácil. Quando, quando a gente olha para as lutas assim que estão mais em evidência, elas normalmente também são binárias, então não tem essa abrangência assim, é tudo muito novo para todo mundo e mesmo as pessoas da comunidade, elas não entendem ainda. Entendi. Antes de eu me despedir de você e te agradecer, eu queria pedir para você falar, né? Eu tenho muitas pessoas que estão vendo aqui que com certeza se identificam com a tua vivência, com a tua história. Tem outras pessoas que vão assistir ainda, tem muita gente que precisa, né, se encontrar dentro dessas caixinhas. E o meu intuito é muito esse, né? Contribuir, porque esse não é o meu lugar de fala, mas contribuir para que outras pessoas consigam se identificar e se ajudar nesse caminho da não binaridade. Eu queria que você dissesse alguma coisa para essas pessoas, né? Antes de mais nada, dizer que tá tudo bem, se sentir às vezes um pouco estranho, não saber o que está acontecendo. E é um processo nosso de descoberta, de ir percebendo aquilo que a gente é, como a gente se sente mais confortável, como a gente se identifica, né, de fato, de coração, além do que as outras pessoas dizem. Então, na minha experiência, muita gente disse muita coisa, talvez na experiência de vocês, muita gente diga muita coisa também, e queira definir coisas ou tomar decisões por vocês, mas é a gente que tem que definir quem a gente é a gente que tem que dizer o que, que a gente é, o que, que a gente sente, e não cabe a mais ninguém julgar ou, enfim, querer pensar ou agir no nosso lugar. Então, por mais que o processo pareça ser difícil, e ele pode ser difícil muitas vezes, ele é possível e é um processo. Então, é um processo para a gente, é um processo para as pessoas, para a nossa família, para os nossos amigos, para a sociedade. É tudo muito novo. E acho que por último eu diria que vocês não estão só, então outras pessoas como vocês existem, eu existo, e se vocês quiserem conversar, quiserem ouvir, falar, desabafar, às vezes
só de da gente conseguir falar para alguém que entende o que a gente está passando, a gente já se sente um pouco mais acolhido e normal. Então, se em algum momento vocês quiserem conversar com alguém que também se sente como vocês se sentem, eu tô aqui. Gratidão. Estou super emocionada com a sua fala. É, eu vou te falar a mesma coisa que eu falo para alguns dos meus pacientes que também estão nesse processo de se entender, né? A gente tem pessoas à nossa volta que estão aqui, né, por nós. E assim como eu falo para eles que eles não estão sozinhos enquanto eu estiver aqui, você também não está sozinho enquanto eu estiver aqui. Então, tá tudo bem com todo mundo, né? Eu também, dentro das minhas especificações, né, quanto sexualidade, eu também já me senti um ET, uma pessoa fora da caixinha, então eu consigo entender um pouquinho do que passa, né, com vocês. E a minha ideia mesmo é poder contribuir, ajudar com que todo mundo se reconheça e se encontre, né? Tô super feliz. Eu não sei o que acontece comigo, em todas as lives eu saio muito emocionada, né? Acho que só de eu poder, de alguma forma, ajudar uma pessoa no universo, eu já me sinto muito grata. E eu me sinto muito grata de ter você, né, como companheira nessa trajetória, nessa caminhada, de poder iluminar, né, um pouco de conhecimento e de ajuda para quem também está nessa busca de se entender também nesse mundo. Bia, Sim. gratidão, Eu gratidão, agradeço gratidão demais. imensa por Eu tua agradeço o fala. espaço, agradeço o convite, agradeço também pela oportunidade de poder ajudar outras pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, muito feliz em participar, poder compartilhar um pouquinho da minha história. Espero ter podido contribuir com alguém. Sim, a gratidão é muito minha, né? Porque eu tenho certeza que eu não juntas com outras pessoas eu consigo trilhar melhor essa caminhada, né? Gratidão de verdade por você ter se aberto, né? Eu sei que, como você falou, não é legal ficar, né, respondendo dúvidas e questionamentos, etc. Mas eu sei que é importante também a gente poder falar um pouquinho das nossas vivências para contribuir com a vida de alguém. Gratidão de verdade. Sim, obrigada. Gratidão a todo mundo que ficou aqui, que assistiu essa live, para todo mundo que também vai assistir. Um beijo grande no coração e na semana que vem a gente tem convidado de surpresa, né? Para a gente falar um pouquinho, né, desse momento agora de final de ano. E Bia, né, vai me entender quando eu falo assim, nossa, vamos encontrar em família, né? Tem sempre um tio, uma tia que pergunta, então a gente vai falar isso na semana que vem, como se posicionar, né? Como passar por esse momento sem angústia. Assistirei. Gratidão, gente. Obrigada. Beijos coloridos. Até a próxima. Tchau, Bia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.